Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a você liberar o seu espírito, amém? Levante sua voz, comece a orar, comece a dizer ao Senhor quais são as suas expectativas para o dia de hoje. Fale para o Senhor: Senhor, no Senhor nós vivemos, nos movemos e nós existimos através do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a palavra de hoje: existe uma santa vida para ser liberada por parte dos céus. Eu creio que todo coração que espera no Senhor não é defraudado. Então, Senhor, eu quero declarar, Senhor, que nós, como igreja vencedora, iremos receber algo da parte de Deus. Aleluia. Fala comigo: eu recebi a abundância da graça e o dom da justiça. E tudo isso, mais forte, tudo isso não foi em vão, senão eu vou trabalhar mais que todos. Aleluia, aleluia, aleluia. Você sabe, hoje a palavra é uma continuação de uma série de mensagens. O Senhor, Ele tem dado para nós como igrejas, ao pastor Tiago, uma série de mensagens muito preciosas. Eu creio que os irmãos se lembram da centralidade de Cristo. Quem se lembra dessa mensagem? Então, Cristo no centro, Cristo é o sol e nós estamos na sua atmosfera, amém? Depois nós falamos também semana passada, sobre maneiras de evangelizar. Quem se lembra? Amém? Falamos que nós nascemos com um santo chamado. Nós fomos comissionados a pregar o evangelho, amém? E hoje eu quero te falar sobre algo muito importante. A palavra de hoje diz que nossa utilidade depende do... Poético, né? Fala comigo: nossa utilidade depende do preço. Você sabe, irmãos, existe uma vida pelo qual o Senhor deu a sua própria vida para que a gente recebesse a vida dele em abundância. Aleluia? Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes nós somos salvos. E essa é a primeira etapa de todo crente. Então primeiro você conhece Deus, e Deus marca a sua vida, Deus fala com você, você é mudado, você tem uma experiência de porta. Eu estava num lugar, agora eu estou em outro totalmente diferente, tudo mudou, eu tive uma nova perspectiva para algo que eu não conhecia. E por que isso é interessante? Porque essa é a primeira etapa. Porque Jesus se revela como a porta e como o caminho. A porta é uma experiência que muda totalmente. Ontem nós tivemos aqui um encontro muito precioso dos adultos, da rede de adultos. Quem estava aqui? Aleluia. Eu creio que você foi altamente abençoado. Se você veio aqui como servo, ainda mais. Porque Deus disse que maior no reino é aquele que... Mas se você veio como encontrista, eu tenho certeza que você teve uma experiência de porta. Você estava num lugar, mas agora você está em outro. Mudou. Que é possível uma pessoa em 24 horas ter entrado num lugar e ter se convertido em uma totalmente diferente. Não só é possível, como aconteceu com todos nós. Aleluia? E por que eu estou falando isso para você? Porque, irmãos, nós fomos salvos mediante a graça, favor imerecido. Porém, entretanto, eu quero te dizer uma coisa. Que a salvação é como se fosse uma gasolina para o nosso ser. Nós somos como um carro e dentro de nós precisamos de um combustível. O combustível é a graça. Pela graça nós somos salvos. Mas não é só isso. Você sabe, parece um filme meio incompleto. Você somente ser salvo e continuar vivendo a sua vida da mesma maneira. Sim ou não? Quem testifica isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Imagina, nós fomos salvos e acabou? Fim da história? Não tem mais nada que fazer? O resto da minha vida, sabendo que sou salvo, vivendo de qualquer maneira, vivendo para qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, trabalhando, estudando, não importa. Mas, basicamente, o único compromisso que eu tenho é sábado e domingo, às vezes nos eventos da igreja. Deixa eu te dizer, Deus tem um plano. Toda a obra de Deus é realizada segundo o seu plano. E esse plano dele é perfeito. A palavra de Deus diz em Romanos 12 que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é... Aleluia! E isso é uma consciência de saber que eu estou vivendo algo de Deus. Amém? Você foi salvo, nós fomos salvos. Porém, salvos para algo. Amém? Aleluia! Tem crente aqui, irmãos? Fala um amém forte. Nossa utilidade se confirma quando reconhecemos que além de ser salvos, nós fomos também comissionados. Fala comigo: eu sou salvo mediante a graça, mas também fui comissionado. Existe um trabalho. Aleluia. Você entende isso? Que
para nós, como seres humanos, nós fomos criados. Ele é o nosso Criador. E dentro de nós carregamos a eternidade, porque Deus vive em nós. Mas somos como vasos na mão do olheiro. E um vaso de nada serve se não conter algo. Sim ou não? Ou seja, somos uma ferramenta, mas de nada vale ser uma ferramenta se não tiver aquele que sabe utilizar a ferramenta. Então Deus nos chamou, nos salvou e depois ainda deu um propósito. Nós estamos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é fazer aquilo que fomos criados para fazer. Amém? Dentro de nós existe um DNA divino. E esse DNA divino, ele produz proteínas e enzimas que nos capacitam para sermos aquilo que Deus nos criou para que fôssemos. Amém? E por aí você pode se perguntar uma pergunta que eu já me fiz, eu creio que os irmãos, na sua grande maioria, já fizeram também. Como reconhecer que somos ou não chamados? Quantos já fizeram essa pergunta? Falam amém. Amém, todos, né? Essa pergunta eu quero te responder hoje, porque existe algo que de longe, uma das perguntas que eu mais respondi na minha vida é sobre isso. Porque é uma grande linha tênue, né? Eu fui salvo, eu sei, eu creio nisso, por isso eu me batizei. E agora, será mesmo que eu fui chamado? Será que Deus tem um projeto na minha vida? Será que eu vou ser útil nas mãos de Deus? Porém, eu quero te dizer uma coisa. Muitas vezes, você sabe, na sua vida, nós passamos por isso, existe um mal. Qual é esse mal? O mal da comparação, verdade ou não? Quando eu me comparo, eu me defraudo. Porque a vida do outro não necessariamente é a minha vida. Isso na faculdade, no trabalho, em qualquer área da vida. Então eu quero te dizer que muitas vezes nós fomos chamados, mas nós nos comparamos. Existem irmãos que têm experiências extraordinárias. Sim ou não? Experiências como Moisés e a sarça ardente. Então imagina, Moisés foi chamado, tinha 80 anos, subiu um monte, olhou uma sarça, queimava e não se consumia. Ou seja, você passa a imaginar e fala, uau, que coisa extraordinária. Não há quem duvide, é uma experiência extraordinária. Mas irmãos, deixa eu te falar também, existem experiências como de Samuel. Samuel um dia estava na casa de Eli, do profeta, entrou na sua casa, deitou e começou a escutar a voz, Samuel, Samuel. E ele pensou que era Eli. Aí ele sai do seu quarto, bate na porta de Eli. Fala, Eli, você me chamou? Não te chamei, volta pro seu quarto. Isso passa 3 vezes, mas na terceira vez ele volta a escutar e ele vai pro quarto de Eli e fala, Eli, vocês sabem, né? Eli já era velho e gordo e o tempo já havia passado, ele já não escutava mais Deus, mas ele já havia escutado Deus. Então na terceira vez que Samuel falou com ele se lembrou, falou, peraí, eu me lembro, eu sei o que está acontecendo, eu tenho certeza de quem você está ouvindo, você não está ouvindo voz, você está ouvindo o Senhor. E nesse período, ele volta para o seu quarto e fala assim, Senhor, o teu servo te escuta. Que precioso, né? E é uma experiência comum. Você sabe, eu comparo essa experiência de Samuel com uma experiência de sentir um desejo no coração, que muitas vezes é o normal, irmãos. Tem muitos irmãos que são chamados com experiências extraordinárias, como Moisés, como Abraão. Mas existem irmãos, por sua vez, que eles não são assim. Eles são chamados segundo uma vontade do coração, algo que vem de dentro para fora, de dentro para fora. E você sabe, nós como seres humanos, nós não temos capacidade nenhuma de desejar isso. Vou repetir, nós como seres humanos não temos capacidade nenhuma de querer fazer o bem. E ainda quando nos custa algo. Porque cuidar de outros custa. Investir tempo na igreja, nos afazeres, isso custa tempo, dinheiro e talento. Então o que eu estou te falando é que muitas vezes o nosso chamado, ele é tão silencioso como eu estou deitado no meu quarto e meu coração começa a queimar. E meu coração sente a vontade. Você sabe? Isso é muito precioso. Eu costumo comparar a experiência do chamado como o sol. Fala comigo, sol. Você sabe, o sol do meio-dia é muito quente, mas o sol do amanhecer é muito tranquilo. Nem parece que ele está lá. Hoje, quando você saiu da sua casa, parecia que o sol estava lá? Claro que não, mas ele está lá. A experiência do chamado, ela é o sol. E o sol pode ser muito intenso, mas pode ser muito tranquilo. Então você não pode cometer o erro de começar a comparar e começar a ver sobre a intensidade do chamado. Porque, presta atenção, isso é muito importante. A experiência do chamado, quando Deus nos chama, é o sol.
O sol segue sendo chamado, mas muitas vezes a gente espera trovões, relâmpagos, Deus descendo, anjos se levantando, mas só a vontade, só a tranquilidade, só o desejo profundo já é algo. Irmãos, você nunca sentiu isso antes. Antes de ser crente, você nunca sentiu vontade de cuidar de outros. Você nunca sentiu vontade de ir para a igreja. Então você quer me dizer que agora que você conheceu a Cristo, foi salvo, redimido, justificado, gerou um senso de fazer dentro de você. Isso provém do diabo? Isso é um engano. Olha para mim, isso é um engano. Então, algumas pessoas, elas começam a pensar que é Satanás falando para você pregar o evangelho. Irmão, isso é a maior incoerência de toda a história. Satanás não quer que o evangelho se propague. Amém? Estão me seguindo? Então, presta atenção. Isso não pode ser obra das nossas mãos, porque o ser humano, por si mesmo, não deseja essas coisas. E bom, eu creio que você já entendeu. Eu creio que você já entendeu que você foi chamado. E para mim, irmãos, de verdade, eu sei que eu já falei isso, mas para mim, ser salvo e terminar a história, para mim parece como um filme que foi cortado na metade. Parece que existiria algo a mais que não me contaram e que eu não sei o que fazer. Sim ou não? Ou seja, você se converteu, eu me converti com 16 anos. Então, com 16 anos, eu tinha vivido uma pequena parte da minha vida. Aí você começa a imaginar com 16 anos, eu fui salvo e já está? Já acabou? Não tem mais história? Eu vou passar o resto da minha vida com a consciência de salvação e mais nada? Será que Deus, em sua plenitude, em sua autoridade, sendo todo-poderoso, criador, Ele foi o nosso remissor, Ele foi aquele que nos redimiu, criou uma obra perfeita, inanulável. Então o que eu estou dizendo? Você acha que Ele criou algo incompleto? É claro que não. Deus nos chamou, nos salvou e depois nos comissionou para algo muito maior. Amém? Você crê nisso? Você crê que isso é uma verdade da parte de Deus? Então, irmãos, tenho uma certeza hoje. Nessa introdução, eu quero que você tenha essa segurança. Deus te chamou. Todos aqueles que foram salvos, justificados, redimidos pelo sangue da cruz do Calvário, eles também foram comissionados. A questão não é se eu fui chamado ou não, porque você foi, eu quero te confirmar, você foi. Nós fomos chamados pelo Senhor. A questão é, uma vez que fui chamado, o que eu tenho que fazer? E a palavra ela é muito poderosa, porque ela fala isso. Ela fala que uma vez salvo, uma vez no propósito de Deus, existe algo. Precisamos pagar um preço. Ah, Gui, já sei, já vi esse filme. É a dívida, né? Da predicação do evangelho. Quase isso. Existe uma dívida, existe um preço a ser pago. Dentro da dívida existe esse preço. Porque eu quero que você entenda. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, ele vai dizer que... E é algo que muitas pessoas... acham que é meio incoerente, mas eu quero que você preste atenção. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça, e a sua graça para comigo não foi inútil. Em outras versões, não foi vã. Antes trabalhei mais que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, pode deixar o versículo, por favor. Eu quero te ensinar um princípio muito interessante aqui. Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre trabalho, os irmãos começam a perguntar, mas peraí, não estamos na temporada da graça? E na graça não há trabalho? Na verdade, isso é a maior incoerência, porque o apóstolo Paulo fala, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, para comigo, fez ele dormir o dia todo? O que gerou? Você sabe, existe uma regra da leitura, tanto no português e no espanhol, que a primeira frase gera uma problemática e a segunda gera uma explicação da problemática. Então a problemática é, ele recebeu a graça e ele não fez inútil dela. E por isso, trabalhei mais que todos eles. Todos quem? Todos os apóstolos. Ou seja, ele está dizendo, eu, Paulo... através da graça que superabundou em mim, eu trabalhei mais que todos eles. Ou seja, é possível trabalhar em temporada de graça? Claro que é. Porque
não se trata de um preço para ser salvo. Não é isso que eu estou falando. Não é um preço para ser abençoado, para receber milagres. É um preço para receber uma recompensa. É o preço por servir ao Senhor. Existe um preço, eu não quero dizer que não existe. E a gente vai falar mais adiante sobre isso. O que eu quero dizer é que esse versículo diz: ele foi salvo mediante a graça, favor imerecido. Ele não havia nada que ele podia ter feito. Não existe nada que podemos fazer para receber ou para merecer o favor de Deus. Mas existe um preço para se pagar para aqueles que foram comissionados, aqueles que estão no trabalho de Deus. Amém? Você crê nisso? Você entende o que eu estou falando? Irmãos, eu quero fazer uma recapitulação. Na semana passada nós falamos sobre Atos 9. Atos 9 foi a história de Saulo que se tornou? Saulo que se tornou? Paulo. Você sabe que Saulo, ainda como Saulo, a partir em Atos 9, eu não vou ler o versículo, eu não tenho muito tempo, mas eu quero fazer uma rebominação, quero te dar uma aula agora sobre a vida de Paulo. Presta atenção, preciso da sua concentração. Paulo, antes, era Saulo. Saulo, quando recebeu a luz para o evangelho, ele estava em Damasco. E Ananias colocou as mãos sobre a cabeça dele e trouxe a luz para um evangelho. Amém? A gente falou sobre isso semana passada. Mas existe algo mais profundo, preste atenção, olhe para mim. Eu tenho algo para te dizer. Quando Paulo recebeu a luz para o evangelho, ele foi para um lugar, para um deserto, chamado deserto da Arábia. Amém? Saindo de Damasco, uma vez que ele recebeu a luz do evangelho, ele não foi para Jerusalém. Jerusalém era o centro onde haviam todos os apóstolos. Ele não foi para isso. E tem um versículo que a gente vai ler daqui a pouco que fala exatamente sobre isso, está em Gálatas. Mas eu quero te falar uma coisa. A história de Paulo é impressionante, porque ele sai, ele tem os olhos abertos para o evangelho, e quando ele sai, ele vai direto para o deserto. Ele fica 2 anos lá. 2 anos no deserto da Arábia. Irmãos, deserto fala sobre uma coisa, um processo de quebrantamento. Ele tinha recebido a visão, mas ele precisava se aprofundar no evangelho. Ele precisava gerar algo dentro dele. Ele precisava de um tempo de solitude com o Senhor. Depois do deserto da Arábia, ele volta. Ele volta para onde? Para Damasco. E lá ele prega o evangelho, ele é açoitado, as pessoas começam a perseguir ele. Depois de Damasco, ele faz uma coisa muito extraordinária. Ele vai para Jerusalém. A palavra de Deus fala que ele fica 15 dias em Jerusalém. Ele vai buscar Pedro. Porque ainda que ele tinha tido seus olhos abertos para a graça de Deus, ele não tinha caminhado com Jesus. Então o que ele vai fazer em Jerusalém? Ele vai aprender com aquele que caminhou. E depois dos 15 dias com Pedro, sabe para onde ele vai? Ele vai para Antioquia. E lá ele encontra Bernabé. E ali ele desenvolve o ministério de ensinamento. Ele passa 1 ano em Antioquia. Fazendo o quê? Ensinando sobre o evangelho. Irmãos, você percebe algo? Eu vou ler o versículo para vocês verem que eu não estou só parafraseando algo, que o que eu estou contando é verdade. Gálatas 1:15. A palavra de Deus diz assim. Nessa porção só não vai ter a porção de Antioquia, que é outro versículo. Deus, porém, separou-me, Paulo falando para a igreja de Gálatas, desde o ventre da minha mãe, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Próximo verso. Revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei ninguém, ele está falando. Tampouco subi a Jerusalém, para ver os que já eram apóstolos. Foi a história que eu contei, irmãos. Antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia. E voltei outra vez a Damasco. É a história que eu contei para vocês. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar. Essa palavra visitar é aprender. Ele foi aprender. Bom, visitar Cefas, e estive com ele 15 anos. Pedro, pode passar. 15 dias, perdão. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Pode passar. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante... Bom, aí segue o versículo. Mas a história diz exatamente o que eu te falei. Ele regressa a Damasco, depois do deserto da Arábia. Ele vai para Jerusalém e depois ele vai para Antioquia. Eu só quero ler o texto de Antioquia, porque é muito precioso. O texto de Antioquia vai falar exatamente que ele foi lá e encontrou Bernabé para proclamar o evangelho. Atos, capítulo 11, a partir do verso 25, diz: Então Bernabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim,
Durante um ano inteiro, Bernabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão em Antioquia. Os discípulos foram chamados cristãos pela primeira. Irmão, vocês entendem o que está acontecendo? Eu fui um pouco rápido, eu confesso, mas foi porque eu queria explicar para os irmãos a história. Eu não tinha muito tempo. Mas o que eu quero que você entenda é que Paulo viveu uma longa história. Isso foi um pedacinho da trajetória dele. Não foi a vida inteira. Mas o que você consegue perceber na história de Paulo? Um homem que foi salvo pela graça, mas que não desperdiçou a graça. Você percebe que ele trabalhou muito? Sim ou não? Você percebe que ele fez muita coisa? Imagina que eu falei aqui de maneira rápida, você já... O que está acontecendo? Eu falei, foi intencional, para você ver que isso foi um período de nem 5 anos. E ele fez tudo o que fez. Isso que eu não li a sua história completa. Então o que eu estou querendo te dizer é que um homem que foi salvo pela graça... Irmãos, Paulo foi o maior apóstolo pregador da graça. Ele ensinou sobre a graça para milhares e milhares de igrejas. Então por que eu estou te dizendo isso? Para que você entenda que a graça nele não foi feita inútil. Você consegue entender isso? A graça na vida dele serviu de combustível. Combustível para quê? Para que ele pudesse pregar mais e cada vez mais o evangelho. Amém? E deixa eu te falar uma afirmação muito séria. A nossa utilidade depende do preço que a gente paga. Repete comigo. Nossa utilidade depende do preço. Porque para tornar útil a graça que nos foi dada, Paulo, por exemplo, pagou um preço muito alto. Você percebe em 5 anos que eu contei a história, e eu contei de maneira muito resumida, você percebe que ele pagou um preço muito alto. A palavra diz que certa vez ele foi açoitado. Açoitado tanto, que largaram ele na porta da cidade. E consideraram ele como morto. E aí a palavra de Deus fala que do nada ele levanta e volta para pregar o evangelho. Ele estava sendo açoitado. Ele foi apedrejado a causa do evangelho. E ele volta a fazer a mesma coisa que quase o matou. A Bíblia faz questão de dizer que ele estava no aspecto de morto. Então, de maneira muito resumida, o que eu falei sobre a vida e a trajetória de Paulo é algo que você precisa entender, que Paulo pagou um preço mais alto e por isso foi usado de maneira mais profunda. E esse preço não tem limites. Escuta o que eu tenho para te dizer. Esse preço não tem limites. Você não pode chegar numa certa idade e dizer, eu já paguei todo o preço. Não, não tem limites do preço. Não existe uma temporada que nós já chegamos ao final. Que não falte mais nada. Não existe um preço a pagar. Sempre há um passo a mais de entrega. Você lembra? Jesus é o caminho. Nós estamos nesse caminho. E o caminho não termina. O caminho termina com Jesus regressando. Em nome de Jesus, estamos vivendo essa temporada. Aleluia. Então o que eu quero te dizer hoje é que a verdadeira pergunta não é se sentimos o nosso chamado, mas se estamos dispostos a pagar o preço de ser usados. Você entende o que eu estou falando? Então a pergunta é, estamos dispostos a pagar o preço de ser usados? Porque quanto mais pagamos, mais úteis seremos. Quem está disposto a pagar um preço alto será usado de maneira muito grande. Você sabe, o pastor Aloysio, ele ministrou essa palavra na nossa reunião de pastores aqui. Haviam pastores de toda a Latinoamérica, alguns do Brasil. E ele falou uma afirmação muito séria. Ele falou, irmãos, você sabe por que a obra ela avança lentamente? É porque capaz a gente ainda não conseguiu pagar o preço alto. Aí você fala, Gui, mas não é verdade, a obra não avança lentamente. Avança. Ela deveria avançar muito mais rápido. Mas por que ela não avança tão rápido? Porque às vezes nós somos os maiores limitadores. Então, quando eu te digo isso, é uma verdade. Então, que em nome de Jesus, que a gente possa ser a geração facilitadora, amém? E bom, uma segunda pergunta relacionada ao preço é, por que temos que pagar esse preço, né? Sabemos que existe o preço. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas por que é preciso pagar o preço? Eu quero dar 2 aspectos de pagar o preço. Você sabe, o preço, ele existe porque a nossa carne, existe muito ego na nossa carne.
A nossa carne, ela quer cumprir os desejos da própria carne. Existe um egocentrismo, existe uma rebeldia, existe algo dentro da nossa carne que nós não queremos fazer o bem ao outro, queremos fazer o bem a nós mesmos. Isso é muito importante porque quando nós abdicamos do nosso próprio querer para fazer o querer de Deus, isso é um romper do ego. Então, quando nós basicamente pagamos o preço, nós estamos expondo e quebrando isso. Então, você sabe, existem muitas vezes que... Muitas vezes não. Muitas vezes. Existem muitas vezes que a gente não faz o que a gente quer. A gente faz o que precisa ser feito. O apóstolo Paulo fala, eu amadureci. Agora eu deixei as coisas de criança. Agora eu já não faço mais aquilo que eu quero fazer. Eu faço as coisas que precisam ser feitas. Vocês entendem o que eu estou falando? Amém? Faz sentido? Então, o primeiro ponto é isso, romper esse ego. O segundo aspecto é pagar o preço, nos ensina a depender de Deus, porque todo o plano de Deus é maior do que aquele que está servindo a Ele. Deus nunca vai te dar um plano que está ao mesmo nível de você, nunca. Deus sempre vai te motivar a que você vá para um novo nível em Deus, em todas as suas áreas. Então você nunca vai ter algo que está no mesmo parâmetro, algo que você pode fazer naturalmente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus sempre vai te dar algo maior, que você vai depender dele. Então a nossa utilidade, o pagamento do preço, o segundo aspecto, por que a gente deve pagar o preço, é que ele deseja nos usar, mas só pode fazer se a gente depender dele. Porque sem fé é impossível agradar. E onde é que nós usamos a fé? Em coisas impossíveis, sim ou não? Precioso. Tem uma coisa que eu vou te contar agora, não sei nem se eu poderia. Eu creio que eu posso. Fui pro Legendários, irmãos. Foi muito precioso. É quase isso. Quando eu fui pro Legendários, lá haviam muitas montanhas. Por isso que eu sei que isso não, por isso que eu tô falando, que eu não sei se eu posso contar, mas eu vou contar. Deus é bom. Você sabe que cada montanha que eu tinha que subir, eu dava um nome. Então havia uma montanha lá que eu dava o nome de família, outro de ministério, outro eu dava o nome de área financeira, e eu subia. Eu falei, essa aqui é a minha família, eu vou subir pela minha família, vou pagar o preço. Porque isso é bíblico. Você sabe que eu subi a montanha, porque subir a montanha significava pagar o preço. Em Êxodo, é muito simples esse versículo. Êxodo capítulo 24, verso 12, a palavra de Deus diz assim. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte, venha até mim e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra com a lei. Irmãos, vamos nos focar no que o Senhor disse. O Senhor disse a Moisés, suba, fala mais forte, suba ao monte. Aleluia. Você sabe por que Deus falou assim? Porque isso ilustra que sempre existe um preço a pagar. Sempre existe um preço a pagar. Ah, Gui, mas semana passada você falou sobre Zaqueu. Que Zaqueu estava em cima e Deus estava embaixo. Para a salvação. Você lembra o que aconteceu? Zaqueu havia subido, estava no alto de uma árvore. E aí Jesus se manifestou embaixo e falou, desce, Zaqueu, porque hoje a salvação chega à sua casa. O que aconteceu? Jesus sempre está embaixo. Jesus é aquele que nos busca, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o encontramos, Ele nos encontrou. Nós éramos a ovelha perdida de Lucas 15. Ele nos buscou, Ele nos tomou nos braços, Ele nos enfaixou, Ele colocou vida onde havia morte. O que eu estou te dizendo é que para a salvação não é necessário subir. Na verdade, a salvação está embaixo. Vem, Zaqueu, hoje a salvação chega à sua casa. Mas eu estou falando sobre o reino, sobre as coisas de recompensa, sobre o trabalho. Então, nisso, o que está acontecendo aí, o Senhor disse a Moisés, suba. Tem até uma música, né? Suba aqui, suba agora, agora. Ou seja, existe um trabalho, existe algo que subir. E por que subir essa montanha? Porque subir a montanha significa pagar o preço. Exatamente por isso. Porque quando Moisés queria ouvir a Deus, ele tinha que subir ao Monte Sinai. Isso ilustra que sempre há um preço a pagar. Então o ponto, você sabe, algumas pessoas terão que deixar cidades. Algumas pessoas terão que estudar mais. Existem pessoas que têm mais dificuldades no estudo, então tem que estudar mais. Não é verdade?
Existem pessoas que têm mais facilidade. Existem pessoas que precisam trabalhar o dobro para ganhar aquilo que pessoas em 2 horas fazem. Porque existe um preço diferente para cada estilo de vida, para cada pessoa. O ponto que eu quero falar não é o nome do preço, mas o princípio é tem que subir. Amém? Amém? Isso não é uma alusão ao Legendários, ainda que eu dei o exemplo. Não se confunda naquilo que eu falei. Existe o aspecto da salvação e existe o aspecto de pagar o preço. O que estamos falando aqui é sobre o preço depois da salvação. Quero te dar alguns exemplos sobre isso. São alguns versículos. Estão prontos? São 3 versículos. Amém? Em Apocalipse, capítulo 21, verso 10, o apóstolo João, ele vai descrever que o anjo o levou a um alto monte e mostrou a cidade santa, Jerusalém. João subiu uma grande montanha para ver a nova Jerusalém. Em Êxodo 19, 20, não precisa, esse não precisa. Pode projetar, pode projetar esse, Êxodo 19, 20. Abraão subiu para adorar. Senhor, isso daí é de Moisés, E Moisés também e Elias subiram para receber revelação. Aí é o de Moisés. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o topo do monte. Moisés subiu. Você percebe? Deus desceu para mandar ele subir. Ele poderia ter falado lá embaixo. Mas ele falou, não, eu desci, agora você sobe. Porque isso mostra algo. Isso mostra um preço. Então, da mesma maneira que João subiu uma grande montanha para ver a nova Jerusalém, Moisés, nesse aspecto, estava subindo para quê? Para ver a Deus, contemplar o Senhor. E o último de Mateus 5, Jesus levou seus discípulos ao monte para mostrar a sua glória. Então, irmãos, eu quero te mostrar que esse aspecto de subir, de pagar o preço, é basicamente, quando fazemos isso, sempre recebemos uma nova revelação do Senhor. Amém? Amém? Tá me acompanhando? Aleluia. E bom, já partindo para a parte final do sermão, existem alguns preços que eu quero levantar. Aqui são 4 tipos de preços diferentes. O primeiro que eu quero falar é sobre o preço do evangelho. O preço nos evangelhos. Mateus, capítulo 4, verso 19. São muitos também. Fala mais forte. Pescadores de... Segundo versículo está Mateus 19, 21, que diz assim: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem aí. Fala mais forte. O terceiro versículo está em Mateus 8, a partir do verso 19. Então o mestre da lei aproximou-se dele e disse: mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Verso seguinte, Jesus respondeu: as raposas têm tocas e aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Forte, né, irmãos? Jesus está dizendo que ele não tinha onde dormir. Lucas capítulo 9, verso 61 diz: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Justo ou não? Eu vou, mas deixa eu dar tchau. Olha o que o Senhor disse. Verso seguinte, ainda outro disse: vou seguir-te. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, é uma repreensão muito pesada, né? Talvez você nesse aspecto está pensando: uai, goiano, né? Uai, como assim? Não pode despedir dos pais? Mas Jesus está falando, sou eu não. Eu nunca teria essa ousadia. O que Jesus está dizendo é que existe um preço. Irmãos, presta atenção, porque a gente está construindo algo. Você sabe, Jesus não oferecia comodidades, nem segurança, mas na mesma proporção, Jesus não tratava todos da mesma forma. Eu te dei 4 versículos onde Jesus foi duro. Onde ele mostrava que o pregar do evangelho não é algo luxuoso. Onde as pessoas queriam seguir ele e ele estipulava preços muito altos, vender tudo que tinha, não poder despedir dos familiares. Tem um versículo que segue, que outro irmão pergunta assim para ele: Senhor, eu quero te seguir, mas meu pai morreu, posso enterrar ele? Não, deixa que os mortos levem.
O que eu quero te falar é que existe um preço, mas o preço não é igual a todos. Tanto que a gente viu na semana passada Mateus. Mateus foi chamado, vem Mateus, vem me seguir. Ele foi, e no outro dia deu uma festa. Ou seja, qual que é a lógica? Por quê? Se num parâmetro Jesus está dizendo não pode despedir da família e no outro ele está festejando, ou seja, você percebe que o preço é diferente para cada pessoa? Porque o preço, irmãos, isso é muito profundo, presta atenção. O preço fala sobre o coração. Jesus não precisava que aquele homem vendesse tudo que ele tinha. Ele queria ver onde estava o coração, porque a Bíblia diz que não dá para servir dois. Então o Senhor queria saber o que estava dentro do coração. A pergunta de $1 milhão, quem define o preço? Ou melhor, para que existe o preço? Quem define o preço você já sabe, é o Senhor. Não sou eu, não é o meu pastor, não é o nosso pastor. Quem define é o Senhor. Mas por que existe o preço? A razão do preço é sempre um teste para o nosso coração. Você sabe, Lucas 14, a partir do verso 26, diz assim: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É muito forte, irmãos, não? Não sou eu que estou dizendo, volto a dizer. É Jesus. E por que ele falou isso? Porque o preço é colocar o Senhor na centralidade da nossa vida. Você sabe, você pode ter uma família, você pode ter uma carreira, você pode ter tudo. Tudo não é lícito. Você entende? A gente somos livres para fazer todas as coisas. Porém, o que a palavra ensina, o princípio dessa mensagem, é que aonde verdadeiramente está o nosso coração. Você sabe, a palavra de Deus diz que primeiro eu coloco o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Você percebe o princípio? Onde que está o meu coração? Porque a palavra diz, né? Aonde está o seu tesouro, também ali estará. É disso que eu estou falando, amém? Quem está entendendo a mensagem? Quem vai definir? Não sou eu, é o Senhor. Mas também tem outra pessoa que define, que é você mesmo. Por quê? Quem vai definir, em outras palavras, é o seu coração. O preço que Deus exige, muitas vezes, é o preço que custa a centralidade de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Então o que eu estou dizendo é, quem está no centro? Coloquei Deus em primeiro lugar, porque existe uma promessa, irmãos. Ele só não está disposto a romper os nossos paradigmas, senão que ele dá uma promessa, porque se nós alcançamos o lugar de colocar ele sobre todas as coisas, o que vai acontecer? As demais coisas vos serão? Escuta o que eu tenho para te dizer hoje. Esse é o preço do evangelho. Jesus disse, esse é o preço para ser discípulo, é colocar ele sobre todas as coisas. Não Jesus, que a gente possa ser encontrado como verdadeiros adoradores, que o coloquem sobre todo e qualquer que seja a coisa da nossa vida, amém? Mas existe um preço mais alto. É o segundo tipo de preço que eu quero falar, que é o preço de Paulo. Paulo, Filipenses 3:7, pode ser a partir do verso 8, 3:8. A palavra vai dizer que mais do que isso, considero tudo como comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi algumas coisas disso, ele perdeu tudo. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Irmãos, esse texto para mim, eu creio que é um dos textos mais profundos de todo o evangelho. Porque como é possível um homem dizer isso? Eu considero tudo como perda. Ele não foi um homem que falou, ele foi um homem que fez. Quero deixar claro. Então Paulo, ele estabelece um preço muito alto. Quando ele fala, eu considerei perder tudo, ele está dizendo, eu perdi prestígio, eu perdi conquista, eu perdi eloquência. Porque ele se tornou, nós lemos no domingo passado, que ele se fez tudo para com todos. Você se lembra disso? Então o que eu estou dizendo é, ele considerou tudo como perda. Suas faculdades, seus conhecimentos. Ele era poliglota, irmãos. Ele considerou perder tudo. Tudo para conhecer mais da grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Escuta, não é o preço, esse preço aqui, não é o preço do começo. Esse é o preço da profundidade. Isso é muito... Porque,
ele queria conhecer de Cristo. Onde é que nós conhecemos mais de Cristo? Nosso tempo devocional, contemplando ele. Como no espelho eu me vejo, mas não me vejo eu, vejo Cristo, de glória em glória, sou contemplado, me torno como ele. Então o que a palavra está dizendo? Qual que é a maneira de conseguir mais profundidade? Porque algumas pessoas têm mais unção que outras. Porque a unção é comprada. Porque hay pessoas que conhecem mais da palavra que outras. Porque é comprado. Com tempo, com talento, com disposição. Você sabe? Então o que eu estou te ensinando aqui é que Paulo, ele perdeu prestígio, eloquência, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo para conhecer mais de Cristo. Esse não é o preço do começo, é o preço de conhecer a Cristo. É o preço da profundidade. Existem pessoas que começam a falar de Cristo, começam a chorar. Pessoa quebrantada, irmãos. Esse tipo de quebrantamento é o do conhecimento de Cristo. Você entende o que eu estou falando? Você sabe, eu não quero te acusar, mas eu quero te fazer um santo desafio. Que nessa semana você possa crescer em conhecimento de Cristo. Aleluia. Eu quero que você aumente o seu momento de devocional. Sabe, às vezes eu me pergunto, às vezes que a vida é muito agitada, eu me coloco para orar, e às vezes eu tô cronometrado, 1h30, 1 hora de oração, de devocional, desculpa. E aí acaba que eu fico cronometrado, aí toco o alarme, então eu fico meio apreensivo. Só que às vezes, geralmente isso acontece no fim de semana, eu procuro tirar o alarme e esquecer de tudo. Sabe, você já passou por isso? De estar na presença do Senhor e como se tudo fosse perda, igual Paulo disse, né? Não, parece que os problemas não existem, parece que minha faculdade é feita de algodão doce. Tudo é muito bom. Por quê? Porque a centralidade voltou a ser Cristo. Os problemas já estão longe. Cristo é o centro. Você sabe, tem uma música da Gabriela Rocha que é muito boa, né? Que é aquela: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar. Faz quanto tempo que você não entra nesse lugar secreto? Faz quanto tempo que você não mergulha nessas águas mais profundas? Faz quanto tempo que você não é cheio de uma santa paz interior, que o exterior não faz mais diferença? Você sabe, o que afunda um barco não é a água que tem fora, é a água que entra. E a água são os problemas. Então eu quero te desafiar nessa semana que você possa intensificar, entrar numa água mais profunda. Ezequiel 37 conta uma história de um homem que ele começa com as águas no tornozelo, depois vai para o joelho, depois vai para a barriga, e depois ele está completamente submergido. Ele não consegue se mover, a correnteza o leva. O Senhor te chama, o Senhor nos chama para viver um lugar de dependência. Aleluia. O terceiro tipo de preço que eu quero falar é o preço em Apocalipse. Apocalipse 3,18, a palavra de Deus vai dizer assim: dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Irmãos, 3 coisas que nós devemos comprar. Repete comigo: ouro refinado, colírio para os olhos e vestes brancas. Você sabe, melhor do que eu, que o ouro simboliza a fé aprovada, a glória de Deus. Você sabe que tudo aquilo que a Bíblia fala sobre ouro, as obras serão provadas, aquelas que sejam de ouro serão aprovadas, resistirão ao fogo. Mostra uma natureza de Deus, a glória de Deus, honra, fé provada, é aquilo que é eterno, irmãos. As obras que são de ouro serão eternas. Acumulem tesouros nos céus. Acumulem ouro nos céus. Esse tipo de obra será eterna. O que eu quero te dizer hoje é que o Senhor está dizendo: compre em glória de Deus. Compre a fé. Irmão, tem nada melhor do que você ter um bom testemunho na sua boca acerca de todas as áreas da sua vida. Isso é fé aprovada. É a fé que foi testada e foi aprovada e virou ouro. Amém? A Arca da Aliança foi feita de ouro. Continha a presença, a glória manifesta de Deus. Você sabe, a palavra de Deus diz que Ele tabernaculou em nós. Nós somos um tabernáculo vivo de Deus. Nós somos como a Arca da Aliança, da nova aliança. Então você está revestido de ouro, da glória de Deus, amém? Você sabe, o segundo aspecto eram as roupas brancas.
Sabe que branco na Bíblia simboliza pureza, santidade. A santidade se compra. Eu resisto à obra que não é santa. Amém? Mas ao mesmo tempo, ser santo não é estar isento de pecado, senão ser separado. A palavra santo é separado. Você foi separado. O Senhor olhou todas as pessoas e disse: esse é diferente, esse vai contrário. Amém? E a última palavra, que é o último aspecto desse versículo, fala sobre colírios para os olhos. Você sabe, o colírio é revelação. Quando é que eu ponho o colírio? Meus olhos estão muito secos. Quando eu tenho revelação, eu choro. Oh, aleluia. Amém? Irmãos, quero declarar sobre a sua vida: nunca te faltará lágrimas nos olhos. Você estará dia e noite passando colírios e sempre terá revelação do Espírito. Isso no bom sentido, amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, o último preço que eu quero falar é o preço da vida diária. Você sabe, o maior preço não está em fazer uma vez uma coisa. O maior preço que há é no cotidiano. Primeira vez que nós fizemos aqui como jovens, na Argentina, em Buenos Aires, um encontro com Deus na quinta de jovens, eu estava. E eu fiz uma pergunta pro pastor, e essa pergunta marcou a minha história. Falei: pastor, o que o senhor considera mais difícil? Mais difícil de fazer um encontro. Era o primeiro encontro na quinta. Nunca havíamos feito antes. E ele me disse uma frase assim que marcou a minha história, e eu creio que vai marcar a sua vida também, amém? Ele me disse assim, falou: Guilherme, o que é mais difícil não é fazer o primeiro. O mais difícil é manter o coração no centésimo do primeiro. Você entende o que eu tô falando? O preço da vida diária, ou melhor, o preço na vida diária, não é fazer uma vez ou outra. Hoje me deu ganas, eu vou pro culto. Não. O difícil é, você sabe, uma vez, tenho muitos companheiros de caminhada do ministério. Tem um amigo, não vou citá-lo porque vocês conhecem. Ele me disse algo. Ele me disse, ele havia faltado um culto, né? Faltou um culto. Ele falou assim: não, mas é o pastor, né? O pastor abençoado falou com ele, com muito amor e carinho. E aí ele falou: mas é injusto. Eu em 2 anos nunca faltei um culto. Ele me falou: 2 anos eu nunca faltei um culto. E aí o Senhor me lembrou essa frase, né? Ele falou: mano, e nunca deveríamos faltar culto. É a reunião mais importante da nossa semana. É o nosso recarregar de energias. Você sabe, não deveria ser um compromisso, deveria ser algo com alegria. A palavra diz que havia um homem na ressurreição, quando Cristo se fez um espírito, cruzava as portas, cruzava as paredes. Havia um homem que não estava. E era um domingo. Tomé, né? Irmãos, que o Senhor nos dê graça para começar e terminar, né? Aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de perfeccionar até o cumprimento. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor é um ótimo começador, mas também é um ótimo finalizador. Ele começou e Ele vai terminar. Amém? Queria chamar o louvor aqui e queria já partir para o final. Existe um objetivo final do preço. O propósito de pagar o preço é ter mais de Cristo, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos apegamos com as coisas do mundo. Muitas vezes nós nos apegamos com muitas coisas. E aí não sobra espaço para Ele. Faz sentido? Muitas vezes nosso coração está cheio de muitas coisas. E aí uma pessoa chega para você: mas em Cristo? Mas não tem mais espaço. Eu já ocupei tudo. Está tudo ocupado. Não tem mais espaço para ele sentar. Então veja, o jovem rico. Mateus 19, 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem aí, fala mais alto, vem aí. Ele gerou uma condição: vender tudo. Verso seguinte, 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se e entristeceu, porque tinha muitas
Você percebe? O coração estava muito ocupado, de muita riqueza. Pode passar direto para o verso 27. Então Pedro perguntou ao Senhor, porque a palavra diz que o jovem rico, ele virou as costas e foi embora, porque foi um preço muito alto. Gente, irmãos, vocês creem que Jesus queria que se alegra na pobreza? Não, porque a palavra diz que ele se fez pobre, para que nós fôssemos feitos ricos. Então ele não odeia a riqueza, mas ele não aceita não estar na centralidade. Então ali foi um teste. Mas o que aconteceu? A palavra de Deus diz que ele se entristeceu e foi embora. O preço foi muito alto. Ou seja, mais valia Mamon do que Jesus. E Pedro, muito sábio e ousado, ele pergunta ao Senhor: e nós, que deixamos tudo para seguir você, o que será de nós? Verso seguinte. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar a 12 tribos de Israel. Verso seguinte. E todo aquele que tenha deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá quantas vezes? Quantas vezes? Pouco mais alto. E não termina. Herdará? Pode voltar. Herdará a vida eterna. Irmãos, ainda nessa terra e na vida eterna. Você sabe, eu quero te convidar hoje a pagar o preço. Mas não é um preço para ser salvo. Você já é salvo. Você já tem tudo aquilo que você precisa. Toda a sorte de bênçãos estão sobre a sua cabeça. Mas existe um preço. E esse preço é o preço da centralidade. Esse jovem rico, ele saiu triste, porque ele não quis deixar suas riquezas. Sua vida estava cheia de muitas coisas. Não havia lugar para o Senhor. Pagar o preço é permitir que Jesus seja o nosso único e suficiente Senhor. Amém? Você crê nisso? Amém? Você sabe que o Senhor, uma vez que Ele é o centro, Ele controla, Ele dita as temporadas, Ele é o começador e o finalizador de tudo. O problema é que nós ficamos num dá e toma. Ou seja, eu tenho um controle, um joystick da minha própria vida, e eu acho que eu conheço mais, eu posso fazer mais, e eu fico: Senhor, eu sei fazer. Mas quando as coisas estão boas, mas quando as coisas começam a complicar, o que você vai fazer? Eu pego e se tira de mim, não é culpa minha. E Ele pega, porque Ele é bom. Só que a verdadeira revelação de Cristo em nós é que nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. Amém? Ele é tudo em todos. Ele é tudo que a gente precisa. Falar de Jesus é muito fácil, porque Ele mudou a minha vida, e eu sei que Ele mudou a sua história. É muito fácil de falar a alguém que você é um beneficiário de um contrato. Irmãos, olha para mim. Você está no contrato para ter benefícios. Ainda que estamos falando sobre preço, o preço não se compara. Paulo disse isso. Você sabe, eu quero finalizar com isso. Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Paulo, no fundo de uma cadeia, ele escreveu ao povo de Filipe. E essa carta é conhecida no meio evangélico como a carta da alegria. Será que é possível, em meio à tristeza, em meio a uma cadeia, ele enviar boas mensagens? Sabe por que é conhecido como carta da alegria? Porque é a carta que mais tem alegrem-se escrito. É a carta que mais tem, em espanhol, regocijem-se. É a carta onde ele está estimulando as pessoas. É a carta onde ele escreve isso. Filipenses 3,7. Eu considerei tudo como perda. E sabe o que ele fala que me marca muito? Ele fala assim: essas cadeias que eu estou atado, que eu estou acorrentado, cooperam para a predicação do Evangelho. Porque ele se deu conta que tudo que ele fazia era para o Senhor.
Amém? Coloque-se de pé. Quero te convidar e quero te chamar a pagar o preço. E assim como Paulo disse, a igreja de Filipenses não se compara com a glória que há de vir. Feche seus olhos. Tudo é dele, por ele e através dele são todas as coisas. Não há nada difícil demais que ele não possa fazer. Escuta, você está no centro do alvo do amor dele. Você paga o preço não porque é um esforço, mas porque existe uma mudança interior no seu coração, na sua mente. Porque já não vive você, mas Cristo vive dentro de você. Eu já não faço as minhas vontades, porque Ele vive dentro de mim. Eu já não faço mais o que eu fazia, porque Ele está dentro de mim. Ainda que exista um preço, ainda que exista um trabalho a ser feito, Ele é o Senhor das nossas vidas, porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Feche seus olhos, levante sua voz e ore ao Senhor, dizendo: Senhor, assim como Samuel, eis-me aqui, o teu servo te escuta. Senhor, faça de mim um grande instrumento, uma grande ferramenta. Eu quero ser diferente nessa geração. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero ser usado, eu quero ser gastado, porque eu sei que tudo vai cooperar, porque eu amo ao Senhor. Ele é o centro, nele existo, nele caminho, nele eu vivo. Escuta, o Senhor te abençoa e o Senhor te salvou, mas agora eis-me aqui, eis-nos aqui.